muito conhecido, ele foi ministro do governo Itamar e agora escreveu um artigo bomba na Folha de São Paulo, dizendo que o preço dos planos de saúde estão, na prática, expulsando os aposentados. Ailton, o que é isso? Fala para nós aqui. Oi, Medeiros. Que bom estar com você. Você é um amigo queridíssimo e alguém que passou, investiu e gastou, né? Porque isso são simultâneos, a sua vida na defesa dos melhores direitos que eu já vi. Então é um prazer, uma honra estar com você aqui. Tá? Então, rapaz, eu escrevi esse artigo como segurado, não como especialista de nada. Eu, na minha visão de cidadania, tendo um plano de saúde individual há 29 anos, ó, e agora, aos 74 anos, me sentindo defenestrado, jogado fora, né? Como se fosse um rebotalho qualquer, né? Que se joga fora, porque ficou velho e não tem mais condição de pagar seu plano de saúde com aumentos absurdos. Né? Então, eu, sob essa perspectiva, como um segurado, como Mas uma pessoa comum, jogado fora como? porque se eu não posso pagar o plano de saúde, o contrato me diz que eu estou fora. Não é? Ele não diz, não, que pena que você não consiga pagar o plano de saúde. Né? Nós temos toda a compreensão e você continuará a ser atendido. Não, você está fora. É Mas você demitido. fica fora, você não pode pagar o plano de saúde porque o teu salário diminuiu ou porque o plano de saúde ficou proibitivo? O plano de saúde ficou proibitivo. Nenhum plano de saúde acompanha o salário. São reajustes muito infinitamente maiores. Não é? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui verbalmente o fundamento do meu artigo, porque ele ecoou muito na Folha de São Paulo, teve muito registro, muita gente se identificando, muita gente lamentando, né? E gente que me procurou por todos os canais possíveis e imagináveis. Até um telegrama eu recebi aqui em casa. Não tem o seu endereço, tal, quero o seu endereço de rede social. Né? Quero abrir, porque nós ficamos comovidos com o artigo, que é a nossa situação da família. Mas vamos lá, então. Eu falo como um segurado, tem um plano individual de saúde, não um plano coletivo. Né? E, como isso tem vários indicadores que eu utilizei, eu vou, inclusive, me amparar no meu próprio artigo, para não errar uma fração sequer. Ser correto até nos decimais, tá bom? O meu drama começou quando? Eu tenho 74. Logo que eu fiz 60 anos, logo após, me deram uma correção. Devia ser para comemorar o meu aniversário. Eles são muito, muito generosos. Me deram uma correção superior a 100%, não é? Porque eu fiquei... Eu estou rindo para não chorar. Mas é para rir mesmo. Né? Me presentearam com mais de 100% de reajuste. De repente, eu vi meu plano dobrou. Aliás, a correção foi de 125%. Eles já significaram naquele período o seguinte: olha, prezado Ailton, feliz aniversário e não queremos mais tê-lo aqui conosco. Né? Procure um lugar onde você fique melhor. Deve ter sido essa a mensagem que eu vi aqui. Muito bem. Então, essa correção incidiu em tudo, porque o sujeito que, de repente, fora, porque a lei não prescreve isso, não tem lugar nenhum, né? E tal. Aí, hoje tem uma palavra ótima para isso, que se discute politicamente sobre o tratamento de pessoas mais idosas. O que é isso? É etarismo, ageísmo, que são os preconceitos existentes fortes da sociedade contra a pessoa de mais idade, que não tem direito a nada. Não é? Tem direito a morrer em casa caso tenha uma casa. Se não tiver, vai morrer na rua. Não é? E qual é o fundamento desse preconceito contra o velho, o idoso? Nenhum. Não está fundamentado na lei, está fundamentado no interesse econômico espúrio. Totalmente espúrio. Né? Então, esse meu plano individual de saúde eu adquiri há 29 anos. 30 anos está arredondando agora. Né? E hoje, idoso, velho, Há a minha 30 aposentadoria. anos você tem esse plano de saúde. Há 30 anos, há 30 anos. Quando você fez 70 anos, eles dobraram o preço. 60 anos. 60, mais grave ainda. Mais jovem ainda. E depois foram me dando as correções totalmente maiores do que a minha aposentadoria.
não é? Então, eles foram fazendo uma distância absoluta entre o que eles pretendem faturar e o que têm de capacidade para pagar. Quer dizer, isso, o término disso é a minha expulsória, é eu sair. Não é? Não tem outro caminho. Se eles sempre aumentam muito mais do que a minha renda, eles estão me programando sistematicamente para uma partida do plano. Não é? E as consequências disso. Muito bem. O ano passado, agora vou ficar mais específico, né? O ano passado, quem tem plano de reajuste teve finalmente um reajuste negativo. Reajuste negativo? Por que teve um reajuste negativo? Que, no meu ponto de vista, deveria ter sido muito maior. Porque quem tem, por exemplo, há 2 anos, quando começou a pandemia, o meu médico avisou: não saia de casa, se reserve. Você é idoso, você é o escolhido prioritário pela pandemia. O vírus gosta de quem tem a sua idade. Não é? Atenção, se você pegar isso, tem muita chance de morrer. E eu tive a perda de um amigo querido, logo que iniciou isso, que era maestro reputado, que era maestro e regia tanto no Brasil como em Milão. E ele morreu em 5 dias depois que pegou isso. Eu digo: isso é verdade mesmo. Fulminante, fulminante, não é? Então, Então, por que eles deram essa suposta redução? Porque durante 2 anos nós não fomos aos médicos. É claro, não fomos médicos. Por exemplo, cardiologistas reputadíssimos perderam sua clientela de idosos. Mesmo o cara com problema grave no coração não foi lá. Porque entre ter o problema grave no coração e ter a certeza que vai morrer indo no hospital, é melhor ter o problema grave no coração em casa. Claro. Não é? Então, com isso, não é? Nós não fomos ao hospital, não usamos serviços, não é? Simplesmente pagamos regiamente aquilo que deveríamos pagar. Então, eles tiveram uma lucratividade. Sem utilizar, né? Sem utilizar. Então, houve uma lucratividade obscena, não é? Uma rentabilidade obscena, e nós ficamos desassistidos de acordo com a pandemia. Ficamos confinados dentro de casa, pagando religiosamente aquilo durante quase 2 anos. Quer dizer, um lucro absoluto. Todo o esquema econômico brasileiro teve perdas inglórias durante esse período. Todo mundo perdeu dinheiro, menos os planos de saúde. Os planos de saúde incharam de tanto dinheiro, né? Mesmo assim, eles fizeram redução interna, demitiram pessoas, porque eles não estavam usando, depois demite quando tiver necessidade. Eles fizeram um enxugamento adicional, ganharam a vontade, e nós, por uma designação médica, não fomos lá. Então, esse é o quadro, resumindo tudo, entupidos de dinheiro. E eles dizem: se continuar desse jeito, os planos de saúde vão quebrar. É um absurdo total, né? Ok. O dinheiro, então, jorrou nas empresas. Nós, face à pandemia, ficamos dentro de casa sem nenhuma assistência médica, a não ser que ficássemos doentes, que aí íamos lá para ir para a UTI e ser entubado e outros carinhos maiores. Né? Muito bem. Esse foi o quadro de remuneração. Todos os negócios brasileiros entraram em crise, à exceção dos planos de saúde, que se remuneraram muito grande. Né? Face a isso tudo que eu já disse. Né? E, obviamente, se um segurado, o que é muito costumeiro, cuja renda oriunda da sua aposentadoria não permite que ele sobreviva, e apesar da aposentadoria, apesar da idade avançada, ele vai buscar o trabalho para complementar a sua aposentadoria, que é totalmente insuficiente, ele deixou de ir também buscar a sua sobrevivência, porque ao buscar sobrevivência ele teria mais chance de morrer pela pandemia. Então, os velhos ficaram numa encruzilhada, e os planos de saúde engordaram sua caixa. Não é? O caixa do plano de saúde tiveram obesidade mórbida de tanto dinheiro. Não é? Bem, aí eu vou fazer agora uma análise, que eu estou fazendo isso bem devagar para que todo mundo compreenda, e parar com essa esparrela de que os planos de saúde, se continuarem sem os reajustes que eles pretendem, eles vão quebrar. Então, eu peguei os indicadores do IPEA, que é uma entidade responsável do próprio governo, são os indicadores mais fidedignos da realidade brasileira, são o que todo mundo utiliza quando quer confiabilidade, são os indicadores do IPEA.
Muito bem. E eles fazem uma análise muito interessante entre 2004 e 2008, antes da pandemia, antes dessa situação como um todo, né? Então, eles dizem lá, as empresas de saúde de 2004, o IPEA, não sou eu, hein? De 2004 a 2008, eles faturaram 192 bilhões em 2018. Não é? Em 2014, a receita foi de 123 bilhões. Então, eles cresceram de 123 bilhões de faturamento para 192 bilhões. Fantástico. Houve um crescimento enorme, vertiginoso no faturamento. 12 a 18, é isso? 2014 a 2018. Quer dizer, sem nenhuma interferência de pandemia, sem nada, diante daquilo que eles diriam que é o custo máximo da operadora de saúde. Então, eles cresceram muito grande. Nesse mesmo período, olha que coisa interessante, que o crescimento de faturamento deles foi imenso, poucos negócios cresceram tanto como o plano de saúde, 3,3 milhões de segurados desistiram, entraram em inadimplência, não tiveram capacidade de pagar e foram embora. Nesse período. Daí eu estou falando do número global, planos individuais e planos coletivos. Não é? 3,3 milhões deixaram. Enquanto eles ganharam o máximo possível, tiveram rentabilidade fantástica, 3,3 milhões, saíram, quer dizer, ficaram desassistidos, apesar de terem pago toda a sua vida. Né? Muito bem. Nesse mesmo sentido, o lucro agregado dos planos de saúde também mais que dobrou, em termos reais, no período 2014 e 2018. Então, o lucro agregado deles cresceu muito. E 3,3 milhões foram embora porque não tiveram capacidade. Então, é um plano que o plano de saúde não tem como objetivo supremo, dentro de uma visão de responsabilidade social, prover a saúde. Ele provê o lucro dele próprio. Não é? Nada contra o lucro. O lucro é legítimo, desde que a responsabilidade social seja cumprida. Não é? Claro. Isso aí, então tiveram um lucro surpreendente, não é? Mais que dobrou, evoluíram de 3,28 bilhões para 8,75 bilhões. Tem uma informação, para não ficar uma coisa pessoal, que eu quero deixar registrado aqui com você, Medeiros, que sempre tratou essa questão social, previdenciária, eu te acompanho há tantos anos, há décadas eu te acompanho, e você sempre trabalhou com o máximo de responsabilidade, respeito ao que é verdade, utilizando sempre que possível bons argumentos tecnológicos, científicos e tal. Então, vou usar uma fonte agora, acima da minha opinião. Pena para a agência, para a ANS, que ela ela conversa perfeitamente com meus argumentos. Não é? Essa fórmula de saúde, creio eu que a ANS convive muito bem com os empresários e não tão bem assim com os segurados. Né? Segundo o Dr. Mário Schaeffer, que é um professor reputadíssimo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos grandes especialistas brasileiros em plano de saúde, ele escreve sistematicamente para o Estadão sobre saúde, qualquer aumento de plano de saúde nesse período que a gente vive, de recessão econômica, estagflação, não é? Total, e crise sanitária ainda, porque enquanto nós estamos falando aqui, de novo o Covid está atacando e está crescendo. De novo as UTIs estão sendo ocupadas. Não é? A pandemia está por aí. De novo o SUS está sendo supercarregado. Não é? Então ele diz aqui, qualquer aumento de plano de saúde nesse momento, eu acabei de ter 15,7% de aumento, não é? É um absurdo, diz o doutor Mário Schaeffer, da USP. É um absurdo. Ainda mais depois, olha como ele vem exatamente no mesmo argumento que eu utilizei. Ainda mais depois de um período em que as operadoras lucraram tanto. Com aumento tiveram, inclusive, né, nessa fase, uma baixíssima utilização durante a pandemia. Afirma o doutor Mário Schaeffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, em linha absoluta
com o que eu estou dizendo. E ele diz mais: a ANS, a Agência Nacional, que, por ser governamental, deveria regular com interesse social máximo, a ANS, olha o que ele diz isso, o professor titular, que é especializado no assunto, permite reajustes a partir de dados superestimados pelas operadoras. Ele diz isso. Ailton, isso é muito grave o que você está dizendo, né? Quer dizer, tem reajustes superestimados. Isso é meter a mão no bolso dos aposentados. Nós vamos já prosseguir, mas o que eu queria é que você que está ouvindo, compartilhe essa entrevista. Essa entrevista do Dr. Ailton Barcelos é uma raridade, dificilmente dá entrevista, mas ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo que foi uma bomba. Eu nunca vi um artigo mais contundente igual o dele. E agora está dando a nossa entrevista. O Brasil precisa saber disso. O Brasil precisa ter conhecimento. Então, eu peço a você, compartilha, dá o joinha, porque com o joinha o Facebook, o YouTube vai entender que essas informações são pertinentes, são muito boas. Ailton, por favor, continue. Então, o doutor Mário Schaeffer, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e articulista do Estadão sobre questão de saúde, não é? Diz que seria um absurdo qualquer aumento nessa fase de estagflação e de extensão do processo de pandemia e tal. Um absurdo o que ele diz. E ele diz, voltando a isso que você também sublinhou, a ANS, Mário Schaeffer, permite reajustes baseados em dados superestimados pelas operadoras, sem justificativa técnica transparente. Mais claro é impossível, né? Aí ele continua. Há inconsistências na forma como as operadoras justificam os reajustes. E a agência é conivente com isso. Diz Calada. Caladinha, né? O silêncio conivente, de acordo com o doutor Mário Schaeffer. Não é? E ele fala sobre esse aumento que nós tivemos agora de 15, alguma coisa. Ele, a agência, aceita o que vai ser o maior aumento das mensalidades dos planos individuais de saúde em 20 anos. Estamos tendo, depois da pandemia, o maior aumento em 20 anos. É um absurdo, né? Em plena pandemia, né? E ele complementa, tudo isso ele está se referindo ao plano individual, mas agora ele dá uma nota aqui, o professor, que é um especialista nisso, dá uma nota firme sobre os planos coletivos. Além disso, continua ele, não controla nem fiscaliza os reajustes dos planos coletivos. Não é? Ora, se nós temos 48 milhões de segurados, 8 milhões são de planos individuais, 40 milhões são de planos coletivos. E o professor diz que, sobre esses 40 milhões de segurados, a ANS não controla nem fiscaliza os reajustes dos planos coletivos. Acrescenta o professor da USP. Não é? Bem, isso é eu estou ouvindo o que você está dizendo, essas denúncias que você está fazendo, e realmente isso é da maior gravidade, não é? Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos senadores? Não é? Cadê que não fiscalizam isso, que não cobram da ANS? Não é? A ANS fica calada, não é? E quem cala consente. E a classe política brasileira está vendo os aposentados serem literalmente expulsos dos planos de saúde porque a aposentadoria deles não cresce na mesma proporção, o salário no Brasil não cresce na mesma proporção do reajuste dos planos. Então, realmente, acho que você manda para frente, compartilha esse vídeo, porque a situação é muito pior do que a gente pode imaginar. Ailton, pode continuar. E você fez uma observação agora, Miriam, perfeita. Onde estão os parlamentares? Até lamento que você não esteja lá, que a sua tradição pessoal sempre foi de luta nos aspectos previdenciários, de saúde.
para o bem-estar do trabalhador como um todo, né? Lamento muito que você não esteja lá, que você era um trombone na busca dos direitos dos trabalhadores, e especialmente porque o direito do trabalhador aposentado é o direito que ele tem de sobreviver, o direito à vida. Até pega uma gravidade maior. Não é? É verdade. Porque antes a gente discute, quando o trabalhador está ativo, a gente discute a remuneração. Agora nós estamos discutindo o direito à dignidade humana da aposentadoria, o direito à vida, o direito de ter o mais elementar de todos os direitos, que é o direito à assistência médica. Não é? E que o Aliás, benefício dele, aliás, o reajuste do benefício dele nunca nunca vai. não pode Até, fazer greve, ele não faz greve, manifestação é muito difícil com a pandemia, a limitação do aposentado sempre muito grande. A grande arma, eu sempre digo, doutor Ailton, a grande arma nossa é o Facebook, a grande arma nossa é a internet, é o celular. Celular na mão e para frente. porque, veja bem, esses reajustes não podem ser irrazoáveis nunca. Quem se mete no negócio de saúde tem de ter uma visão ética do fato, que está num negócio que é ético. Então tem de ponderar isso. Tudo que você diz aí é de uma gravidade, tendo como pano de fundo que quem é a tropa que realmente cuidou da saúde durante a pandemia foi o SUS, né? As operadoras de saúde quase que tiveram férias, porque realmente a tropa foi o SUS, né? E é público. Então, a demonstração efetiva e trazendo isso para a sociedade, né? Botando isso límpido, assim, disponível para que a sociedade observe, foi o meu argumento do bem-sucedido artigo. Bem-sucedido artigo, eu lamento que eu preferia escrever um artigo louvando a assistência médica e os baixos custos, não é? E não apresentando o negócio. Mas isso iluminou, que eu acabei de falar, com êxito, a questão do aposentado. Você acendeu uma centelha, não é? Você deu uma luz, fez uma denúncia e vamos para frente. Não vamos deixar essa denúncia sem repercussão. Vamos para frente, tem que botar na internet, tem que bater. Nós temos eleições presidenciais aí na frente. Quais são a posição dos candidatos? Você vai ser procurado pelos deputados, candidatos a deputado, você também tem que procurar. Eu vou votar em você, mas e aí? O que é que você está fiscalizando? A Agência Nacional de Saúde está fiscalizando os planos de saúde? Porque, doutor Ailton, a Agência Nacional de Saúde ela foi feita com o intuito de fiscalizar os planos de saúde, que tratam de interesse público, por isso precisam de fiscalização, mas ela tem um viés empresarial muito grande e, na prática, ela não fiscaliza, ela é até uma muleta, um órgão quase que auxiliar para que os planos de saúde cometam as suas traquinagens contra o bolso do aposentado. A palavra da agência deveria ser moderação, uma responsabilidade social traduzida numa palavra de moderação e equilíbrio. E o maior aumento relativo que nós estamos recebendo agora nos planos individuais, que é o maior aumento dos últimos 20 anos, totalmente colide com a realidade socioeconômica do Brasil, colide com o desemprego, colide com as supostas... Com a miséria, com a fome dos tais 60 milhões, sei lá, quantos famintos tem por aí, e de repente tem um reajuste que é o maior dos últimos 20 anos. É absolutamente contraditório. E eu não vejo, viu, Medeiros, os deputados, os candidatos até agora, eu não vi ninguém que tivesse a bandeira de saúde do sentido do segurado, do homem segurado, do aposentado. É impressionante como os candidatos não falam de saúde e previdência social. Não falam. Aliás, o sujeito que tem mais... Aliás, quem vem gritando sobre, especialmente sobre a previdência do aposentado, tudo é você, Medeiro. Eu não tenho visto... um grupo de gente que está na internet, não é isso?
Estamos batendo, estamos querendo protagonismo e não vai ficar assim. Quer dizer, a mobilização está começando, está crescendo. Eu quero fazer aqui um apelo. Né? Nós temos que contar com a gente mesmo. A gente tem que contar, cada um tem que contar consigo, tem que entrar na internet, tem que utilizar essa maior arma que nós temos, que é o celular, e colocar para frente, compartilhar, porque vai chegar, tá certo? Você abriu um grande espaço, não é? Que sensibilizou um dos jornais da maior importância, talvez o maior jornal do Brasil, com o artigo que você fez. Então, vamos tocar para frente. Eu quero te agradecer, não é? Quero Obrigado. mais uma vez pedir às pessoas que compartilhem, mandem para frente, que essa é a nossa arma e essa é a maneira da gente influir agora na campanha eleitorais. Os candidatos vão ter que dizer alguma coisa. Porque quais são os planos deles para a Previdência e para a saúde? Ailton, brevemente a gente vai estar aqui de volta. Dá aí as suas últimas palavras. Não, é só agradecer a Você você, é um cara que empolga, né? Você é um cara que mobiliza. Eu quero ver você aqui na internet. Eu quero ver você nas redes sociais, tá certo? Com esse seu cabelo branco, essa sua barba de respeito e o trabalho que você já prestou ao Brasil. Não é? Você é um homem de grande credibilidade, um homem de grande oratória. Você tem que botar a sua palavra para incomodar os poderosos, tá bom? Não, a minha situação é o seguinte, Medeiros. Eu tive cargos de relevância no país e desenvolvi o meu espírito cívico e fui a eles e trabalhei. Sempre fui honestíssimo. Então, o que eu faço? Eu vivo da renda da minha aposentadoria. Muito bom. E sou testemunha sobre mim mesmo, é factual, da descontinuidade em que existe entre os programas de assistência que eu planejei para ter a minha vida, para ter, após os meus 70 anos, a assistência que qualquer pessoa que trabalhou, como eu trabalhei, merece, e essa descontinuidade absoluta, isso é um descalabro, isso é uma infâmia. Nós não podemos ser vítimas de infâmia depois da aposentadoria. Então, deixo um abraço forte para você, te admiro muitíssimo e lamento que você não esteja na Câmara nesse momento, que você seria o nosso... Mas estou na luta, estou na batalha. Tá bom, querido. Obrigado aí pelo teu entusiasmo, pela tua força. Você tem entusiasmo de um jovem Ailton. Grande abraço. Ailton. Muito obrigado, obrigadíssimo. E segurados juntos aí na luta correta. Um abraço.